voltaste? Eu disse, tá. Tá sentindo muita dor. A mãe entrou para casa. E depois foi piorando. Os tios depois vieram de Luanda, de Namibe. E tínhamos que levar a mãe para o hospital. Levamos a mãe no hospital e disseram, a vossa mãe está muito mal. Ela vai ter que ficar conosco, porque ela precisamos de cuidados intensivos. E tínhamos que aceitar a mãe ficar ali. E foi muito doloroso ver a mãe na cama, não conseguia andar sozinha. E ele era alguém que confiava muito em mim, que quando estava em casa, só queria passar a noite comigo. Falava, fica aqui comigo, por favor. Eu, mamãe, você dormir no meu quarto? Não, fica só aqui comigo. Eu não entendia. Se eu soubesse que eram os últimos dias, eu não ia negar. Não negaria. Mas é aquela birra de criança, né? Depois eu começava a ver a mamãe doente, aqueles gemidos. Não me sentia bem. Então, eu disse, vou só ficar no meu quarto. Mas se realmente soubesse que eram os últimos dias da mãe, em casa, e depois iria para o hospital e não sairia de lá com vida, eu não aceitaria. Tinhas aproveitado cada momento, não é? Sim. Então a mãe ficou no hospital, os tios vieram e depois ficou a falta de sangue. Disseram que a mãe precisa de sangue e tem que procurar doador. Eu não podia, porque era menor de idade. A mana que me puxou não podia também, porque ela que estava nas correrias, porque o mano não está. Quando a outra mana ouviu que a mamãe está doente, deixou o esposo em Luanda, porque já havíamos deixado a nossa mana casada, uma delas. Teve que vir para Namibe, só que ela tinha o parto na cesariana, então não podia também doar sangue. Sim. E a mana Vânia, que também estava gestada, ainda não tinha ninguém que podia doar sangue. E os irmãos? O mano estava nas Forças Armadas. Os irmãos da sua mãe? Não eram compatíveis. Não eram compatíveis. Não eram. Parecia que tudo estava... O círculo se fechou. Sim, se fechou. E a única pessoa que poderia doar era essa que me puxou, mas por estar sempre nos hospitais, a correr, vai ali, então você não tem condições. A condição dela era frágil. Sim, você não podia doar sangue, porque você já está andando muito e fizeram algumas análises, então o médico detectou que ela não podia doar sangue. E os tios também não podiam. Então a mana procurou, apareceu um amigo, se disponibilizou em doar. Graças a Deus, ficamos mais aliviados. Mas não foi suficiente. Ficamos ali com a mãe, passamos aí a tarde e depois tivemos que voltar para casa. Não dá para dormir no hospital. Nem roubar ela também, senão não ia melhorar. A gente acreditou que ela sairia de lá com vida. Fomos para casa. A mãe começou a usar, tinha que usar descartável e tudo isso. Se tornou criança. Na terça-feira, isso foi mês de julho, numa terça-feira, depois daquele domingo, nesse caso, o nosso avô também estava acompanhando esse processo. E veio às 22 horas ou algo parecido. Ele chegou em casa. Eu estava a dormir, depois passamos a dormir no quarto da mãe. Tive saudade, vamos ficar no quarto da mamãe. E eu comecei a ouvir choros. Todos estão a chorar. Acordei e perguntei, mas também. Comecei a chorar. Mas eu perguntei, estão a chorar por quê? A mãe morreu. A mãe foi. Eu disse, não, isso não é verdade. A mãe não foi. O avô disse, mamãe faleceu, às X horas e tudo mais, e aquilo foi um sentimento. O mundo acabou. Acabou. Eu disse, não estou a viver isso. Lembrei que já não tinha pai. A mãe foi também. E eu passei a ter um rancor de Deus. Ganhei um ódio. Porque eu aprendi, né, cresci ouvindo de que Deus é amor, Deus cura, Deus é tudo. Mas Deus, eu orei para minha mãe viver. Eu até comecei a ir na igreja.
Comecei a pertencer aos grupos, chorei e tudo mais. Nós íamos com as manas. Minha mãe morreu. E Deus sabe que a mãe é importante para nós, não trabalhamos, não estamos crescidos. Eu ainda sou caçula e não consigo me virar na vida. Eu sou uma criança, Deus. Minha mãe morreu. Então, aquele todo momento criou uma frustração dentro de mim. É verdade que era pequena, mas passei a não gostar de ouvir falar de Deus. Eu passei a detestar mesmo Deus de verdade. E se alguém me dissesse sobre quem Ele é, eu não queria ouvir essa pessoa. Então passou, o processo do óbito foi muito difícil. Quando você dormia, parecia que era só um sonho. Eu vou dormir, quando eu acordar, a mãe volta. Minha mãe está ali. Ela vai aparecer. Mãe dormia, acordava, era óbito em casa. Quem morreu? A mãe foi, a mãe morreu. E ficamos assim, foi muito difícil acreditar, mas não tínhamos como ressuscitar, porque não somos Deus, né? Então, quando o óbito passou, eu ficava assim no portal, ver se a mãe veio. E a mãe não está a voltar. A mãe foi mesmo de verdade, foi mesmo. E ali vocês estavam entrando na quarta etapa da vossa vida. Sim. Como foi esta quarta etapa? Muito difícil. Então, hoje é licenciada, não é? Hoje sou licenciada e falar da minha licenciatura é falar também de um outro milagre que Deus fez, porque eu normalmente, como eu não falava nada na turma, as pessoas olhavam para mim e também não esperavam muito de mim na defesa, porque eu sempre fui muito introvertida. Não comunica, então não se sabe se vai conseguir. Então eu lembro que na minha defesa eu falava a Deus que não seja eu, mas que seja o Senhor, que não seja o meu nome a ser glorificado, mas que seja o Senhor. E eu fui me preparando e nesse percurso o Senhor mandou pessoas para me ajudar a custear. Foi a minha mãe e mais pessoas que eu falo que foi mesmo Deus, porque eram muitos gastos a se fazer, mas o Senhor proveu tudo e eu dou graças a Deus mesmo. No dia da minha defesa, eu lembro que eu não estava com expectativa nenhuma, porque eu sou a menina do canto, a menina que não fala, a menina que parece que não sabe, mas o Senhor fez uma coisa extraordinária, porque eu digo que a minha apresentação de licenciatura parou a sala. Nem eu mesma estava à espera daquilo. Eu, quando saí da turma, eu só conseguia chorar. Eu ainda não sabia, eu não sabia ainda qual era a nota, mas eu não estava preocupada com a nota. Eu estava admirada com aquilo que o Senhor havia feito minutos atrás. Foi uma defesa assim que ninguém estava à espera, porque não que eu não sabia falar, mas eu tinha muita vergonha do público, então eu me fechava muito, procurava sempre só me apresentar nas provas. Então naquele momento da defesa, eu não sei qual foi a coragem que me tomou, mas em nenhum momento eu fiquei nervosa. Eu acredito que o Senhor me tomou com uma coragem que eu nunca tinha visto naquele momento, que surpreendeu a todos, surpreendeu a minha família, surpreendeu a mesa de jurados e surpreendeu a mim. Tanto que os meus professores não estavam a acreditar que aquela era eu. Tanto que um deles disse que eu preparei o melhor vinho para o final. Que bom! Disse, você preparou o melhor vinho para o final, e ficou a falar muitos elogios para mim diante da minha família. E naquele momento eu vi que não era eu e que realmente o nome de Deus foi glorificado, porque ninguém estava a acreditar naquilo que havia acontecido. Foi uma defesa que eu diria perfeita, porque espantou, não perfeita porque eu fui perfeita, mas porque veio de mim, veio de alguém que eles não estavam à espera. Não porque não acreditavam que eu não era capaz, mas por causa daquilo que eu sempre mostrei, de não ter coragem de falar e tudo mais. Mas naquele dia eu estava ali dar aula. Desabrochou. Sim, desabrochei, e pela graça de Deus eles ficaram tão surpresos e tão orgulhosos que no final o meu professor, o meu tutor, ele foi falando para os outros colegas: é isso que é defesa. Amém. Foi falando para os outros: é isto que é defesa, aprendam, olhem, vejam. E eu não precisei fazer nada, ele próprio foi
foi mostrando para as outras pessoas. E no dia seguinte, ele depois me chamou de novo para ir com ele numa defesa dos finalistas, né, do 4º ano. Okay. E novamente começou a dizer que ela teve uma defesa excelente, extraordinária. E eu não esperava que o final de tanta tristeza seria esse, um final de alegria, porque eu não contava, eu tinha muito medo da minha mesa de jurados, era uma mesa muito desafiadora, mas o Senhor me fez estar à altura e o nome dele realmente foi glorificado. Let's go! Change.